Professor, se eu tenho um imóvel ou uma área rural que não foi registrada, ou seja, uma área em nome que não foi registrada em nome de alguém, ou seja, uma coisa de ninguém, é possível ser objeto de uso capião? Imagine que o seu cliente, ele tem a posse de um terreno, de um imóvel, onde ele construiu uma casa e mora nessa casa há 10 anos. E agora ele quer ser reconhecido como proprietário. Ele quer ser reconhecido aqui como dono através de uma uso capião. E quando você, advogado, vai fazer a análise desse imóvel, você constata que esse imóvel não tem registro numa matrícula ou numa transcrição imobiliária. Não tem registro. O bem é um bem de ninguém, uma coisa de ninguém. É possível você usucapir um bem que não está registrado no cartório de imóveis? Sim, é possível usucapir um bem que não está registrado no cartório de registro de imóveis. Mas, professor, se o bem não está registrado, é possível a usucapião? Sim, é possível, porque a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade. E a partir do momento em que o juiz ele declara a propriedade na sentença, essa sentença vai determinar agora que esse imóvel seja registrado no cartório de imóveis. E agora ele vai passar a ter um registro. Bom, ok, então é possível a ação de uso capião, ainda que o bem não seja registrado em nome de alguém. Maravilha. Mas, professor, quem vai figurar no polo passivo da ação de uso capião se o bem não tem matrícula e, portanto, não tem o nome do proprietário na matrícula ou na transcrição, né? Porque lá no cartório de imóveis, o que é registrado é a matrícula, né, do bem. Na matrícula do bem é que tem o registro, então nós temos a certidão de transcrição da matrícula e nós temos a própria transcrição imobiliária, que existia antes da matrícula, antes de 1977. Ambas reconhecem a propriedade do imóvel. Ambas reconhecem a propriedade do imóvel. Como não tem matrícula nem transcrição, não tem um proprietário formalmente reconhecido, que é o réu da ação de uso capião. Se não tem um proprietário formalmente reconhecido, quem figura no polo passivo da ação de uso capião? Aí, você como advogado ou advogada do autor da uso capião, você vai colocar no polo passivo eventuais terceiros interessados ou eventuais terceiros possuidores, né? Terceiros que tenham interesse nessa demanda, nessa causa. A citação aí vai ser por edital e é dessa forma que você deve fazer na prática, ok? Olha aqui. Os bens que não têm matrícula ou transcrição não são necessariamente bens públicos, tá? Não é porque não tem matrícula ou transcrição que o bem é público. Não é isso, tá? Bem público, ele é reconhecido formalmente como sendo de propriedade das pessoas jurídicas de direito público. Agora, se o bem não tem nenhuma matrícula ou transcrição, isso não significa necessariamente que ele é um bem público. Ele pode ser um bem de ninguém, ok? Olha o que o STJ diz aqui, ó, nesse julgado 952-125. A ausência de transcrição do próprio imóvel não pode ser empecilho à declaração de uso capião, uma vez que a uso capião visa exatamente ao reconhecimento do domínio em prol de quem possui o imóvel, prevalecendo a posse ad uso capione sobre o próprio domínio de quem não o exerça e prevalece sobre o registro da propriedade, não obstante os atributos da obrigatoriedade e perpetuidade do registro dominial. E uma outra
o agravo interno no agravo em recurso especial, que diz assim: a inexistência de registro imobiliário de imóvel objeto da ação de uso capião não induz presunção de que o bem seja público, nem de que a terra seja devoluta, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Então, veja, se o procurador jurídico do Estado, lá na ação de uso capião que não tem um registro ou uma transcrição, se ele vem manifestar no processo dizendo, olha, esse bem objeto dessa ação não tem registro, nem transcrição. Se não tem registro nem transcrição, é uma área pública, é um bem do Estado. Portanto, o Estado aqui está se opondo ao reconhecimento da uso capião. Aí você vai se utilizar desse acórdão aqui. A inexistência do registro imobiliário do imóvel objeto da ação de uso capião não induz presunção de que o bem seja público. Então, senhor procurador jurídico do Estado, prove que o bem é público. A prova é sua. Por quê? Porque se não tem registro, se não tem transcrição, o bem é de ninguém. Só que esse ninguém sabe quem é, né? Só que eu estou na posse, eu, autor, estou na posse como dono há mais de 15 anos, portanto, eu sou o proprietário. E aqui o juiz vai reconhecer a propriedade. A uso capião, como nós vimos, é um modo originário de propriedade e a sentença vai constituir o registro imobiliário, sem qualquer vinculação com o registro anterior, se tiver registro anterior. E se não tiver? Se não tiver, vai ser criado o novo registro, ok? Muito bem. Então, é possível, sim, uso capião de bem que não está imóvel, né, que não está registrado, não tem nem a matrícula e nem a transcrição.